Olá, meus amigos! Estou de volta com a pauta de sustentabilidade. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o modelo atual de consumo e como chegamos até aqui. Fala pra mim, já estamos tão acostumados com certos hábitos de consumo que muitas vezes nem nos questionamos o porquê de ser assim, ou até mesmo como poderia ser diferente. Alguns de vocês devem se lembrar como consumíamos bebidas industrializadas no passado. As garrafas eram compradas e eram retornáveis. Tinham um valor agregado ao produto que era comprado. Se você fosse até o supermercado e comprasse um refrigerante, por exemplo, e não levasse o casco vazio, teria de desembolsar um adicional para poder levar aquela bebida. E na época dos nossos pais e avós, vocês já devem ter ouvido falar do leiteiro, que nada mais era do que um serviço de assinatura mensal de delivery de leite. O leiteiro deixava as garrafas cheias na porta e recolhia as vazias. Naquela época, valorizava-se a qualidade das embalagens, porque essas garrafas eram vistas como ativos. O seu custo era diluído pela quantidade de vezes que poderiam ser envasadas. Sendo assim, havia um esforço para que essas garrafas fossem o mais resistentes possível. Já no modelo que temos hoje, por outro lado, as embalagens são consideradas um passivo, porque compõem o custo total do produto. Sendo assim, com mais baratas, maior será o lucro do produto vendido. Isso associado a uma urgência criada pela indústria e muito bem recebida por nós, sociedade, fez com que houvesse uma explosão de consumo de itens descartáveis. Afinal, quando surgiram, os descartáveis eram pop. E ainda são o suprassumo da praticidade. Agora podemos consumir qualquer coisa em qualquer lugar. E isso nos economiza muito tempo. Por isso mesmo que em questão de poucos anos, passaram a permear nosso dia a dia de tal maneira que muitas vezes sequer conseguimos nos imaginar sem essa praticidade toda. O que nós não percebemos é que, conforme essa praticidade aumentou, aos poucos a experiência associada ao prazer do consumo foi empobrecendo vertiginosamente, como mostra esse gráfico. Veja que, ao passo em que a qualidade das embalagens diminui, se reduz a experiência sensorial na mesma proporção. Vamos lá, para os amantes de vinho, ou mesmo da Coca-Cola. Se permita comparar a diferença entre consumir estas bebidas envasadas em uma garrafa de vidro versus em uma garrafa de plástico, Tetra Pak ou até mesmo em sachê. Até hoje, todas as respostas que eu tive a respeito foram unânimes. A garrafa de vidro é muito melhor, tanto sensorialmente quanto no sabor. Ou seja, com mais baixa qualidade das embalagens, pior a experiência de consumo. Essa relação fica ainda mais crítica quando adicionamos o fator do resíduo, uma vez que os custos de processamento destes descartáveis sobem drasticamente, pois a maioria dessas embalagens entra na categoria de não recicláveis. Mas esse é um assunto que eu vou explorar melhor em um outro momento. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre algumas iniciativas que têm surgido exatamente para solucionar o dilema relacionado ao modelo atual de consumo. Uma delas diz respeito à empresa que eu trabalho. O Tom Zec, fundador e CEO da TerraCycle, diz há algum tempo que a reciclagem deve ser vista por nós como um paliativo e é preciso revolucionar os moldes de consumo, criar algo realmente disruptivo. E por conta disso, há alguns anos passou a abordar conglomerados como Nestlé, Unilever, Coca-Cola, entre outros, para propor o desafio de juntos criarem linhas de produtos e embalagens duráveis e reutilizáveis. E assim surgiu o Loop. O modelo do Loop consiste em desenvolver embalagens com design inovador que permita sua reutilização por dezenas de vezes, exatamente como funcionava antigamente com o leiteiro. Funciona da seguinte maneira: o consumidor paga como se fosse um depósito por aquela embalagem enquanto a utiliza, mas não é dono do item em si. Haja vista que, a cada vez que efetua a compra, o produto vem envasado em uma embalagem diferente. E a compra é realizada via e-commerce ou em parceria com redes varejistas. A ideia é de que o conteúdo adquirido custe o mesmo valor que na embalagem descartável.
Confira alguns exemplos de produtos que têm sido comercializados: sorvetes, biscoitos, desodorantes, bebidas, shampoos e itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, entre outros. Interessante, né? Pois essa iniciativa já é uma realidade em alguns países e espero que em um futuro próximo seja uma alternativa para o mercado brasileiro e numa escala que permita trabalhar com custos reduzidos para atingir uma maior fatia da população. Nos próximos vídeos vamos falar sobre empoderamento do consumidor. Você sabia que todas as vezes que compra algo, está votando com o seu dinheiro para a manutenção daquele produto, fórmula, tipo de embalagem e até mesmo valores da empresa fabricante? Mas como fazer para iniciar um processo de mudança? Bom, como eu já disse no vídeo anterior, você tem muito mais poder do que imagina. E eu vou mostrar com medidas simples, mas assertivas, que é possível sim iniciar um processo de mudança que tanto queremos. E assim, vamos seguir na saga dos pequenos gigantes.